Ontem, o Lira, ele é até estranho a gente ver, porque o Lira é um cara muito frio, né? Muito na dele, você não vê ele dando esse tipo de ataque de pelanca. Pois ele deu um ataque de pelanca, não vou passar aqui, mas ele chamou o Padilha de incompetente e disse que ele era um desafeto. E o Padilha respondeu. Eu separei o vídeo aqui, inclusive são 2 vídeos, um com a resposta do Padilha, em que ele faz referência a uma fala do presidente Lula, que eu também trouxe aqui para vocês. Vou rodar aqui para vocês assistirem. Sobre competência, eu deixo as palavras do presidente Lula. O presidente Lula, no dia de ontem, já falou sobre isso. Sobre o resto das palavras, sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Eu sou filho de uma alagoana arretada. Sempre disse, meu filho, se um não quer, 2 não brigam. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, política com civilidade. Eu vejo a relação do governo executivo com o Congresso Nacional como uma dupla de sucesso que nós fizemos no ano passado. Queremos repetir esse sucesso. Não tem qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, tem a periferia da minha cidade produziu, a periferia da minha cidade de São Paulo produziu uma grande figura, o Emicida, que diz, mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz. Na plateia só deseja ser feliz. E eu, inclusive, acrescento aí essa fala do Padilha, tem uma música que eu adoro, do Arnaldo Antunes, que ele fala da má água, que a água, a mágoa, que é a má água, é uma água parada, que faz muito mal para a gente, né? Esse povo aí que fica com mágoa de caboclo, só gera energia ruim, sabe? Aí eu vou trazer aqui a fala do presidente Lula sobre a atuação do Padilha. Possivelmente ele tem o cargo mais espinhoso no governo. O cargo mais espinhoso, porque ele é o cara que lida com o Congresso Nacional. Ele é a pessoa que se relaciona com os 513 deputados e às vezes ainda sobra tempo, ele tenta se relacionar com os senadores e você sabe que a demanda é muito grande. Essa relação é muito boa no começo. No começo, o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete, está maravilhoso. Mas depois de algum tempo começa a cobrança e não tem a entrega para fazer, aí começa o martírio. E eu digo o seguinte, o Padilha vai bater recorde porque é um ministro que está durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele. Bom, então é o que ele falou, né? O Lula fala por ele, né, o Ivan? E tem aqui, ele usou o Twitter, né? O Twitter. Eu não consigo chamar de X, isso para mim é rede de pornografia. Mas tá virando, né? Exatamente. Ele falando. E aí, essa fala aqui, esse texto, esse post do Padilha, acompanha esse vídeo que vocês acabaram de assistir. E é a melhor resposta que ele pode dar. O chefe dele, que é quem foi eleito pela população brasileira para ser presidente do Brasil, que o elogiou ontem, e ele comenta ter ouvido isso ontem publicamente do maior líder político da história do Brasil é sempre uma honra para toda a equipe do Ministério das Relações Institucionais. Agradecemos e estendemos esse reconhecimento de competência ao conjunto dos ministros e aos líderes, vice-líderes e ao conjunto do Congresso, sem os quais não teríamos alcançado os resultados elogiados pelo presidente Lula, com a aprovação da agenda legislativa prioritária para o governo e para o Brasil. E a gente só precisa dar o contexto do porquê que o Lira xingou o Padilha, né? O Lira chamou o Padilha de incompetente e desafeto, né? A gente tem que entender o contexto disso, de onde partiu. Não é do nada, não. Ele deu essa declaração porque a Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara dos Deputados, anteontem, chancelou a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Veio a partir disso. O que aconteceu? O Padilha já havia falado que ele ia articular com os deputados, não só da base governista, como de fora da base governista, para votar a favor da prisão do Chiquinho Brazão. O Lira, como presidente da Câmara, ele se absteve na votação, ele não vota.
né? Mas os principais aliados do Lira articularam para que o Chiquinho Brazão fosse solto. Então, o que está incomodando o Lira com relação ao Padilha é a articulação do ministro, é a articulação do Padilha que impôs uma derrota ao Arthur Lira. Essa fala do Arthur Lira falando que o Padilha é incompetente e desafeto foi uma resposta a uma pergunta feita por um repórter que questionou se ele não saiu enfraquecido da votação sobre a prisão do Chiquinho Brazão, porque é considerado uma derrota. E se o Chiquinho Brazão continuou preso, se o plenário da Câmara manteve a prisão do Chiquinho Brazão, muito se deve à articulação do Alexandre Padilha, que conseguiu angariar votos a favor da manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Então, assim, resumindo, né, tirando todos os detalhes, aí falando de maneira bem simplificada, o Padilha impôs uma derrota ao Arthur Lira. Essa que é a verdade. A verdade é que o Padilha impôs uma derrota ao Arthur Lira na Câmara dos Deputados. E é por isso que o Lira está bravo. Então, assim, é muito óbvio, né? Se o Lira está bravo com alguém, provavelmente esse alguém está certo, né? É uma coisa meio natural, né, de se pensar. E não só com relação a essa votação do Chiquinho Brazão, né? A relação entre o Lira e o Padilha está estremecida desde o começo do mandato. O Lira não gosta do Padilha, porque, para começar, né, o Padilha ele é o ministro das Relações Institucionais. Quem é o ministro das Relações Institucionais é a pessoa responsável por fazer a articulação entre o governo e o Congresso Nacional. Ou seja, tem uma pauta que vai ser votada na Câmara dos Deputados. Qual que é a posição do governo? É essa. Quem vai representar essa posição do governo junto aos parlamentares é o Alexandre Padilha. Quem vai lá conseguir um voto a mais, um voto a menos, é o Alexandre Padilha, né? E aí ele tem obtido uma série de vitórias para o governo Lula, e como o presidente Lula falou, ele tem um dos cargos mais espinhosos que tem, né, no governo, pelo fato dele lidar com um Congresso venenoso, né, com um Congresso com nuances golpistas, com um Congresso de chantagens, né, de lobbies, Congresso onde está o Centrão, onde está o Arthur Lira, né? Então, o Padilha impôs essa derrota ao Arthur Lira, nesse caso do Chiquinho Brazão, e tem colocado outras derrotas ao Lira. Quanto tempo o Arthur Lira não tenta abocanhar, né, o Ministério da Saúde, né? Ele não tenta abocanhar os recursos do Ministério da Saúde, pedir a cabeça da Anísia Trindade, por exemplo, um dos responsáveis por impedir que o Centrão avance, né, na sua sanha dentro do governo Lula, é justamente o Alexandre Padilha. Então não é à toa que o Lira está bravo, e se o Lira está bravo é porque o Padilha está certo, e isso é bom para o governo, é bom para o país, Yara.